Você sabia que os ciumentos, eles perdem o poder? E olha, essa é uma mensagem da Bíblia. E ela está baseada principalmente na passagem de Marcos, capítulo 9, de 9 a 29, com auxílio do livro O Desejado de Todas as Nações. O capítulo é o 47. Nada vos será impossível. Nesse momento, Jesus está descendo do monte com os seus discípulos Pedro, Tiago e João. Eles passaram toda a noite no monte. E ao nascer do sol, Jesus e os discípulos desceram a montanha para a planície. Só que quando eles chegaram no pé do monte, lá havia um grupo de pessoas. Uma pequena multidão havia se reunido ali e os discípulos que haviam ficado para trás, lembre-se, Jesus levou Pedro, Tiago e João, deixou os outros para trás. Os discípulos que ficaram para trás, eles parecem estar perturbados com algum problema. Veja que os discípulos estão perplexos. Enquanto estavam esperando ali ao pé do monte, chega um pai trazendo o filho, a fim de ser libertado de um espírito maligno, um espírito mudo, que atormentava o seu filho. Então os discípulos tinham ordenado, em nome de Jesus, que aquele espírito atormentador fosse embora, para que o demônio saísse do corpo daquele jovem. Mas Satanás escarneceu deles, riu deles, e os rabis estavam perto. E os rabis estavam prontos ali e diziam: Olha, esse mau espírito nem o próprio Cristo pode vencer. Os discípulos não conseguem, nem Jesus pode vencê-lo. E o povo começava a tomar partido dos escribas. Começava a pensar que Jesus realmente não ia conseguir expulsar aquele demônio. Então, eles ficaram com desprezo e desdém. A multidão passou a agir dessa forma. E Jesus, então, chega ao local. E por um momento, Jesus permitiu que o espírito mal manifestasse. Por que Jesus permitiu? Para que, quando houvesse a libertação, as pessoas pudessem compreender o que havia acontecido. Jesus então volta-se para o sofredor, depois de alguma conversa com o Pai, volta-se para o sofredor e diz: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai e não entre mais nele. Os escribas então veem que Jesus venceu mais uma vez e eles saem dali derrotados e humilhados. E saem dali de mau humor. Afastam-se daquele local de mau humor. A primeira lição que tiramos dessa história é o seguinte: não olhe para você mesmo, mas olhe para Cristo. Quando Jesus chegou e disse: Olhe para mim. Devemos olhar para cima, olhar para o céu. Aquele que curava os doentes, expulsava os demônios, ainda é o mesmo hoje. É o mesmo poderoso redentor. A segunda lição é: Jesus, ele não fica somente no monte da transfiguração, aquele monte glorioso em que havia manifestação da glória de Deus. Ele desce do monte para estar junto com as pessoas para a missão. Os discípulos e nós precisamos aprender a mesma lição. Não só na montanha de iluminação espiritual ficamos, mas sim, há um trabalho a fazer na planície. Há almas que Satanás tem escravizado. E essas pessoas estão à espera da palavra de fé e oração que os tornará livres. Então, não adianta ficar só meditando no monte glorioso. Não, os servos de Cristo têm que descer até a planície e estar com as pessoas. A terceira lição é o seguinte: as palavras de Cristo com respeito à sua morte, quando Jesus disse: Olha, eu vou morrer, havia produzido na mente dos discípulos tristeza e dúvida. E quando Jesus, além disso, escolheu três para subir o monte com ele, Pedro, Tiago e João, sabe o que aconteceu com os outros discípulos? Ficaram como está essa mulher, com ciúmes.
Os discípulos desenvolveram ciúme dos três. E em vez de meditar e orar, desenvolver a sua fé pela oração e meditação, eles começaram a pensar em agravos pessoais, em problemas que havia entre eles, e também começaram a desanimar. E foi nessa situação de ciúme, de estado de desânimo, que eles quiseram ter poder para expulsar o demônio. Não é possível. O ciúme, ele tira o poder. O ciúme não cabe no verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não arde em ciúmes. Aqueles discípulos estavam enciumados. Ah, por que chamou os três e não chamou a gente? O que eles têm de melhor do que eu? Isso é o ciúme. Aí eles foram empreender conflito com Satanás. Satanás simplesmente riu deles. Aqueles mesmos que haviam recebido o poder de Cristo para expulsar demônios e realizar prodígios, perderam o poder porque agiram como crianças ciumentas. Então não é porque você tem o poder de Cristo hoje que você vai ter para sempre. O dia que você se tornar e agir como criança ciumenta, você perde imediatamente isso. E a quarta e última lição: os obstáculos amontoados por Satanás através do nosso caminho pode parecer intransponíveis, como essas montanhas. Pode parecer, os problemas podem parecer intransponíveis, mas esses problemas e essas montanhas simplesmente desaparecerão quando a fé, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, a fé vai fazer com que essa montanha da dificuldade saia. Mateus 17:20 que diz que nada vos será impossível. Essa é a minha mensagem para você. Você gostaria de ministrar essa mesma mensagem na célula, no pequeno grupo, na igreja ou até nas suas redes sociais? É só clicar nesse link que está na descrição do vídeo no YouTube e pode acessar também os slides e usar à vontade. Deus abençoe a todos.